Então, finalmente estou aqui fazendo um vídeo para vocês depois de muito tempo e é, muita coisa vem acontecendo, estudos, provas, enfim. Mas estou aqui. Eu queria falar hoje sobre que está no livro de Mateus, no capítulo 14, nos versículos 22 a 33. A mensagem em si eu queria falar realmente sobre ousadia, mas eu queria falar o medo, a ousadia e as tribulações. Jesus e Pedro e os demais estavam juntos. Aí Jesus numa hora fala assim: vão para o barco que eu irei para o monte orar. Aí Jesus orou, tal, fez suas coisas. Quando ele voltou, ele viu que o barco já estava mais longe. Então ele foi andando sobre as águas para ir ao encontro dos que estavam no barco. Aí, quando ele estava se aproximando do barco, Pedro e os demais, eles começaram a ter medo, aí falar: meu Deus, é um fantasma. No versículo 27 e 28 diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. No 28 diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Essa vem a parte da ousadia de Pedro. Pedro diz assim: beleza, Jesus, se realmente for tu, faça com que eu ande sobre as águas. Eu acho que se eu tivesse no barco naquela hora, e eu acho, sinceramente, que os homens daquele barco devem ter pensado: meu Deus, esse cara é louco, ele quer andar sobre as águas como? Ele quer andar sobre as águas como? Me diz. Eu certamente iria pensar dessa forma também. Pedro teve total ousadia nessa parte, que diz assim: Senhor, se for tu realmente, eu quero andar sobre as águas. Entendeu? Então, ousadia, eu fui procurar no dicionário e diz assim: ousadia é Menino, eu procurei agora no dicionário. Peraí, minha gente. Então, o significado de ousar é tentar, empreender com coragem ou audácia. E outro significado também é ser valente, é ser corajoso. Então, Pedro realmente ele foi corajoso em realmente pedir para Deus que ele pudesse andar sobre as águas. Aí, no versículo 29 diz assim: vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, imagina essa cena linda. Pedro descendo do barco, andando sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Aí no versículo 30 é onde eu queria falar sobre o medo. O versículo 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Aí que vem essa parte, tipo, na nossa vida mesmo. Eu tiro esse versículo como um exemplo das nossas vidas. Quando passamos por problemas, quando passamos por tribulações. Antes dos problemas, tribulações, nós estávamos com foco em Jesus. Achava que, tipo, tudo mil maravilhas e tudo mais. Aí quando vem os problemas, o nosso foco é totalmente retirado de Jesus e a gente passa a enxergar os problemas, as tribulações, as grandes ondas que vem tomando contra nós. Pedro estava de frente a Jesus, seu foco era Jesus, e ele retirou seu foco de Jesus e começou a perceber as grandes ondas que vinham contra ele. Aí, tirando o foco de Jesus, ele começou a se preocupar mais com as ondas e começou a ter medo. Esse é o nosso problema, de começar a enxergar apenas os problemas e tirar o nosso foco de Jesus. Então, continue lendo a palavra, continue orando a Deus e não tire seu foco de Jesus. Porque, primeiramente, se a gente tirar nosso foco de Jesus, já era. A gente começa a ficar com medo, ansioso. Entende? Então, esse foi o problema de Pedro. Que eu gosto de pensar assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo. Então, eu gosto de mudar as coisas, tipo, reparando, porém, as tribulações, os problemas, as lutas, teve medo. É importante, grande importância
manter o nosso foco em Jesus. E Pedro estava ali, de frente com Jesus. Nós não estamos de frente, senão nós não podemos ver Jesus agora. Mas Pedro estava lá, de frente a Jesus, e ainda teve medo, e ainda tirou seu foco de Jesus para perceber as grandes ondas que estavam vindo contra ele. No versículo 31 a 33 diz assim: E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, és filho de Deus. Nesse versículo onde Deus diz: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu penso, meu Deus, Pedro deve ter sentido nada naquela hora. Deve ter pensado: como é que eu tive fé se Jesus estava na minha frente? E eu ainda tive fé, que eu ainda não tive fé. E Jesus fala isso pra gente diariamente. Quando estamos de bem com a vida, quando estamos de bem com Jesus, lendo a palavra, orando e tudo mais, e vem um problema, e a gente começar a duvidar de Deus, diante de tudo que a gente passou, de tudo que a gente viveu com Ele, a gente começa a duvidar do poder dEle. Que pequena fé é essa que a gente tem? Como é que a gente começa a duvidar de Deus? A duvidar daquilo que Ele tem a fazer, que Ele pode fazer? Porque a gente viveu já momentos maravilhosos com Ele, e aí quando chega um problema, e aí? A gente falta fé, falta tudo. A gente tem que lembrar que Deus é maior do que qualquer problema. Deus é maior do que qualquer tribulação. Deus é maior do que qualquer ondinha que vem contra nós. E é isso, minha gente. Foi uma breve mensagem mesmo que eu queria falar pra vocês. Que temos que ter cuidado com o medo que certas tribulações, certas ocasiões venham a nos causar. Se estamos com medo, coloque isso diante do Senhor, que Ele toma conta de nós, entendeu? Ele toma conta do nosso coração, dos nossos sentimentos. Coloque diante do Senhor. Seja ousado, sabe? Seja ousado na palavra de Deus, seja ousado para realmente querer buscar aquilo que Deus quer para nossas vidas. E não duvide do poder de Deus. Não tire seu foco de Jesus. Porque se tirarmos nosso foco de Jesus, aí o medo vem, o medo toma conta de nós, aí as dúvidas vêm e a falta de fé e tudo mais. Então, foque em Jesus. Leia a palavra é viva, a palavra, a Bíblia é o nosso manual aqui na Terra. Então, se não há leitura da Bíblia, se não há oração, se não há um relacionamento sincero com Deus, estamos andando nesse mundo meio que vulnerável às coisas, entendeu? Não tenha medo, tenha fé em Deus. Continue orando, continue buscando, seja ousado, porque eu tenho certeza que Deus vai e Deus ainda fará. Não o melhor, porque o melhor já veio. O melhor foi Jesus em nossas vidas, mas Deus ainda tem muito mais para fazer em sua vida. Não perca a fé, não tenha dúvidas. Não deixe que o medo e as circunstâncias da vida venha fazer com que você tire seu foco de Jesus. Foque nele. Grande beijo pra vocês. E até mais, né?